Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nosso chamado serve para glorificar o nome do Senhor. Nós nos tornamos canal de graça. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pelas vestes, pela palavra. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. O que é o nosso chamado? O que é o nosso propósito? A forma mais fácil de nós entendermos isso é se perguntar: por que Deus me fez? Se você está vivo, é porque você tem um propósito. Dentro da obra de Deus, todos nós temos um propósito. Ninguém nasceu simplesmente para ser pai, para ser mãe, para ser família, para ser trabalhador e simplesmente depois morrer e acabou. Ninguém nasceu simplesmente para ficar esquentando o banco de igreja. Não, nós temos um chamado. E esse chamado começa quando? Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Há muito esse chamado começa no batismo. Só que esse batismo que a gente faz enquanto criança, ele serve? Não. Esse batismo é uma consagração. Eu preciso ter entendimento, coisa que um bebê não tem. Não é a vontade do pai que vai salvar o filho. Se a gente vai olhar a Bíblia, nós vamos ver que a salvação ela é individual. Da mesma forma que o seu pai pode fazer tudo errado e ser condenado, e você ser salvo por ter feito tudo certo. Então não tem esse compartilhamento de vontade de pai para filho. Posso sim consagrar o meu filho ao Senhor, e quando ele tiver entendimento, ele souber escolher, ele simplesmente vai lá e se diz: olha, eu quero me batizar nas águas, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Porém, o batismo que vale é o batismo do Espírito. Jesus ele dizia: olha, João Batista batizava com a água, mas eu vou batizar com o Espírito. Então o primeiro batismo que nós podemos fazer é justamente o da água, mas o nosso chamado começa no batismo do Espírito. Quando nós nos arrependemos, quando nós cremos que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E nós só podemos fazer essa afirmação se nós estivermos cheios do Espírito Santo. A nossa natureza não permite falar isso. Por isso que muitos não acreditam em Deus, ou muitos acreditam em Deus de palavra, mas dentro do coração duvida que Ele existe, duvida do poder, duvida de tudo. Vive numa vida, vamos dizer assim, não é nem quente nem frio. Ele tem conhecimento do nome de Jesus, mas não tem a vida que Jesus gostaria que ele tivesse. E a questão toda é que não importa a forma que você vive antes de Jesus. Depois que Jesus participar da sua vida vai ser totalmente diferente. Só que aqui existe um divisor de águas. Por quê? Porque as pessoas que te conheceram no começo da sua vida, talvez elas vão conhecer você desse jeito. Muitas vezes um loucão, muitas vezes uma pessoa com a vida totalmente desestruturada, desregrada, muitas vezes uma pessoa que cometeu muitos erros, muitas vezes igual a todo mundo, né? Porque aquele que nasceu santo foi Jesus, de resto não existiu e não existirá outro igual. Se a gente vai lá em 1 Coríntios 1, versículo 26, Deus ele vai falar justamente disso, sobre o nosso chamado. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram nobres de nascimento. Então o chamado de Deus não tem a ver com poder, não tem a ver com nome, não tem a ver com nada. Não quer dizer que você é inteligente. Deus ele não vai escolher da forma que nós escolhemos, como se fosse um processo de seleção para se trabalhar numa empresa. Que você vai lá e apresenta o seu currículo. Ah, o seu currículo aqui não é bom, então você não vai ser contratado para poder fazer esse serviço. Você não é inteligente, você não é estudado.
Eu sempre falo a mesma coisa. Eu não fiz faculdade nenhuma. Então, só pelo mero fato de você ouvir isso, fica aquela impressão, esse cara ele não sabe nada. Esse cara aí não vai falar o quê? O que ele pode dizer? Ele não estudou. Vocês me contratariam? Da mesma forma, eu não tenho curso de teologia. E todos os dias, há mais de 500 dias, eu falo sobre Deus, baseado na palavra de Deus. E eu também não tenho curso de teologia. E aí, como é que pode? E a pessoa que não tem escola tem um livro escrito, e a pessoa que também não tem escola tem um CD gravado, e a pessoa também que não tem escola tem um programa de computador, né? O meu trabalho, ele é desenvolver programas de computadores. E como que eu posso fazer isso sem ter faculdade? Não, mas você deve ter visto vídeo no YouTube. Eu trabalho com isso desde 2007. 2007 não tinha vídeo no YouTube. 2007 nem internet tinha, não tinha WhatsApp, não tinha todas essas facilidades que a gente vê hoje. Não tinha nada. E como é possível? Como é possível eu ter uma profissão hoje? Como é possível fazer com excelência as coisas? E ainda vou dar testemunho sobre essa falta de escolaridade que eu tenho e o que eu fiz baseado naquilo que Deus me permitiu fazer. Porque aquilo que é impossível para os homens, como eu estou dizendo, é possível para Deus. Então, segundo os padrões humanos, segundo a sabedoria humana, eu não existo. Eu não seria qualificado para nenhuma, mas nenhuma. Se eu fosse em alguma igreja, falar assim, olha, deixa eu entregar a passagem de Deus, alguma coisa. Você fez crisma? Não fiz. Você fez curso na onde? Não fiz curso em lugar nenhum. Então não vai. Você não tem capacitação. Então a minha capacidade é um papel impresso que diz, olha, eu sou capaz ou não sou? Quantos não têm esse papel e não são capazes? Quantas pessoas não sabem ler e escrever? Quantas pessoas escrevem livros? Eu saber ler e escrever não garante que eu possa fazer algo, porque esse algo depende de inspiração. E quem nos inspira? O Espírito Santo. Então quando Deus ele nos chama, ele também nos capacita. E às vezes você fica se perguntando, poxa, mas tudo bem, cada um tem um chamado, mas eu já cometi muitos erros na minha vida. Por que Deus ia olhar de mim? Por que Deus ia me usar? Muitas vezes eu sou um maconheiro, sou um cheirador de cocaína, às vezes sou um bandido, sou um ladrão, um adúltero. Muitas vezes eu faço tudo errado, não sou uma pessoa que sabe falar. Já fiz muita coisa assim que se eu contasse as pessoas nem na minha cara iriam olhar. Só que aí a gente começa a notar que essa é a vida sem Deus. E aí a gente vai lá na palavra de Deus e Deus vai dar uma explicação por que Ele escolhe justamente essas pessoas que ninguém escolheria, justamente os sem currículos. Lá em 1 Coríntios 1, versículo 27 a 29, a palavra do Senhor lá diz assim: mas Deus escolheu para o que o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. Escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que é nada para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Por que Deus escolhe os incapazes? Porque os incapazes seriam incapazes de fazer isso sozinho. Então esse é um testemunho de que aquelas pessoas estavam com Deus. Porque enquanto aquelas pessoas viviam sem Deus, eles eram incapazes, insignificantes, não eram os escolhidos, eram os desprezados. Olha o que Jesus faz na nossa vida. Olha o que um pouquinho de fé, um pouquinho de obediência, um pouquinho da palavra de Deus, todos os dias é capaz de fazer. Se você se sente esquecido, se você se sente desprezado, insignificante, que a sua vida não tem valor, que ninguém olha para você, que ninguém gosta de... Tá ótimo. Cenário perfeito para a glória de Deus se manifestar na sua vida, porque daí ninguém poderia dizer que
que as bênçãos que tem na tua vida, que a sabedoria que você tem ou as coisas que você faz são suas. E esse é o meu caso. E eu glorifico ao Senhor em tudo que eu faço. Faço questão de dizer, olha, o que eu faço é porque assim Deus o permite, porque eu não tenho escolaridade, eu não tenho capacidade, eu não tenho estudo. O meu currículo não seria aceito em lugar nenhum, mas me dá uma oportunidade de eu mostrar o que eu posso fazer junto do Senhor. E eu garanto que você não vai encontrar, nem nos melhores currículos, algo feito com tanto amor, com tanta paixão e com tanta sabedoria. E aqui a gente começa a fazer um divisor de águas na nossa vida. Talvez a tua vida esteja como essa passagem, que o mundo jamais te escolheria. Eu já citei esse exemplo, daquele time de futebol ou aquela sessão de educação física onde o professor diz, olha, vamos formar 2 times. Vem cá, Joãozinho, vem cá, Marquinho, fica lá um de cada lado. Quem que você escolhe primeiro? Claro que nós vamos escolher aqueles que melhorem se saem naquela atividade. E assim nós fazemos. E os últimos, os que teoricamente têm menos capacidade, serão os últimos a serem escolhidos. E Deus diz nas palavras de Deus, os últimos serão os primeiros. E é justamente aqueles que nós não escolheríamos que Deus escolhe. Para que ninguém diga que foi por capacidade, por força ou por estudo. E isso, quando eu falo que eu não estudei, eu não estou condenando aquele que estudaram. Por quê? Porque cada um tem o seu chamado. Todas as histórias, elas não precisam começar iguais. Porém, todas as histórias têm um final igual, que é glorificar o nome do Senhor, porque nós nos tornamos canal de graça. E para que serve um canal? É justamente para algo passar por ele, para a graça passar por nós e atingir a vida de outras pessoas. Não é para a graça entrar em nós e nós ficarmos nos enchendo de graça, enchendo. Amar ao próximo é dividir as coisas. Não é simplesmente a gente fazer algo do jeito que a gente pensa que quer ou do jeito que a gente acha que quer. Está além de nós, está além do nosso entendimento, está além das nossas escolhas. E esse chamado que você tem na sua vida, quando você o aceita, quando você recebe esse batismo do Espírito Santo, quando você começa a buscar essa capacitação, quando a sua sabedoria começa a aumentar, você vai entender que o teu chamado, em primeiro lugar, fazer que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Segundo, que outras vidas sejam alcançadas através do seu chamado. Então a nossa vida começa. Quando eu não estou no meu chamado, sinto ansiedade, sinto tristeza, sinto muitas vezes depressão, sinto vontade de morrer, sinto um monte de coisa negativa e ruim. Quando eu entro dentro do meu chamado, ainda que o mundo caia ao meu redor, o Senhor me mantém de pé. Por quê? Porque eu estou com os olhos fixos lá no céu, lá na eternidade. E esse Espírito me dá sabedoria para entender as dificuldades e saber que numa guerra sempre existe 2 lados. Numa guerra sempre vai existir gente morrendo, sempre vai existir dor, mas também uma guerra é um lugar de glória. E se a gente for lá em 1 Coríntios 1, versículo 30 e 31, a palavra do Senhor lá diz assim: é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no nome do Senhor. É por iniciativa dele. Dele quem? De Deus. É pela iniciativa de Deus que nós temos a Jesus Cristo. E é por nossa iniciativa, por aceitar esse chamado, que ele não é obrigatório, que nós começamos a servir a Deus. E aquelas coisas que para o mundo é loucura, hoje são aqueles que carregam o nome do Senhor. E nós nos gloriamos nesse nome. Eu falo com o maior orgulho do mundo. Eu não tenho um currículo feito por homens, mas eu tenho um currículo feito por Deus.
A sabedoria que eu tenho não é minha, mas a sabedoria que eu tenho é de Deus. A vida que eu tenho não é minha, mas a vida que hoje eu vivo é graças a Deus. O que eu posso fazer pelo outro não é capacidade minha, mas é dom de Deus. Se hoje eu posso ligar o microfone e falar, não é porque eu sou melhor que qualquer pessoa, muito pelo contrário. Se você olhar a minha história, eu sou o pior. Eu sou aquele que ninguém escolheria, aquele que era depressão, aquele que era tristeza, aquele que era ateu. Eu era o que todos desprezavam, e esse era o sentimento que eu tinha de desprezo, e esse era o sentimento que eu tinha de abandono. E hoje não quer dizer que as pessoas ainda não continuem a tentar me abandonar. Tentam, mas não tem problema nenhum. Você sabe por quê? Porque hoje eu firmei a minha casa na rocha. Hoje a minha família, ela é celestial. Os meus irmãos são aqueles que acreditam em Deus. E essa é a família que eu quero ter. Porque se for para formar laços que sejam de eternidade, laços de sangue, laços de carne, infelizmente, nessa batalha espiritual, se eles não tiverem com Deus, infelizmente eles vão estar com o outro lado. Por mais que você goste de alguém, se ela não viver os valores de Cristo, se ela não praticar, se mente, se engana, se manipula, se distorce, se aumenta. O que se aproveita disso? Se nós mentimos para as pessoas que nós amamos, cara, acho que tudo está perdido. Tudo está perdido, não dá para dizer mais nada. Nós temos que ter gratidão, sim, por todos aqueles que nos ajudaram, porque cada pessoa, em cada momento, Deus colocou. Até Jesus, naquela manjedoura, simples, não era o lugar que ele merecia estar, mas ele estava onde ele precisava. E cada vez na vida de Jesus foi colocado o que precisava, e às vezes a gente olha o que ele merecia. Sendo Deus, não foi tratado como tal, mas nunca lhe faltou nada. Então, ao invés da gente olhar o que a gente merece, vamos ver se o que a gente precisa não está sendo suprido. Se foi suprido o necessário, glorifique ao Senhor. Nós estamos chegando aonde nós devemos chegar. E eu falo para vocês, do fundo do meu coração, Deus ele vai levantar cada um de nós. Então esquece o que o mundo diz, esquece a opinião dos outros. Olha o que Deus te fala e olha quanta coisa Deus disse para você boa hoje. E você ainda está preocupado em querer agradar alguém. Quer agradar alguém? Agrada a Deus. O resto é o resto pouco importa. O resto é perecível. O resto é como eu, que daqui a um tempo morre. Como todos nós vamos morrer. Mas a questão é quem vai ressuscitar com o Senhor. E esse seria o papel da nossa vida. Não acumular coisas para essa vida, mas fazer o bem para que a outra vida a gente possa ter riquezas e entrar com dignidade lá. Que lá naquela vida eu possa contar histórias que eu obedeci ao Senhor. Às vezes a gente lê a Bíblia hoje e não consegue nem entender a obediência daquelas pessoas. Quantas guerras o rei Davi ele não lutou amando de Deus para conquistar aquela terra prometida. Nós vamos ter que lutar, nós vamos ter que fazer. Essa ideia aí de que vai vir tudo de mão beijada, ela não vai. Por que Deus pediria para nós sermos fortes e corajosos? Nós temos que suportar, nós temos que fazer e seguir em frente independente. Ninguém vai colocar tristeza dentro do nosso coração. Ninguém. Porque a nossa força vem do Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Aceite o seu chamado. Para de se menosprezar. Começa a se capacitar. Outras pessoas precisam do seu testemunho para também achar esse caminho. Não importa o que você fez. Se você se arrepender, se você entregar a sua vida para Jesus, tudo vai mudar, como a minha vida mudou e a vida de muitos tem mudado. Só não muda a vida de quem não se entrega. Se você quer morrer desse jeito, à vontade. Quer viver uma vida passando frustração, negação e achando que a culpa é dos outros, você está vivendo uma vida ao lado do diabo e não de Deus, porque Deus não coloca nenhum tipo de sentimento. Muito pelo contrário,
A nossa ferramenta é o perdão. E nós entendemos que nós não conquistamos o nosso direito ao céu por nada que nós fazemos, mas porque Deus é misericordioso e assim Ele nos aceita quando nós nos arrependemos. Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.